Primeiramente, boa tarde a todos vocês. É um prazer poder estar participando do programa e poder falar com vocês aqui. Com certeza foi uma vitória muito importante. Um jogo um clássico que o Vasco não ganhava há um bom tempo. E eu tenho a certeza que para o torcedor isso significa muito. Com relação à partida, eu fico muito feliz pela atuação de forma geral da equipe. Eu tenho que parabenizar muito a dedicação, o empenho, a mentalidade que a equipe entrou na partida desde o começo. A gente sabe que jogos grandes, que clássicos são sempre decididos em detalhes, né? E ontem foi um jogo muito bom de se assistir, um jogo muito bom de se jogar. E que, respondendo à tua pergunta, eu acredito sim que eu tive um papel importante na vitória, mas acredito que a equipe toda está de parabéns e merece muito esse resultado. Ô, Léo, esse foi o terceiro clássico já disputado pelo Vasco, né? A derrota para o Fluminense, a vitória sobre o Botafogo e agora a vitória sobre o Flamengo. Ou seja, o Vasco tem 2 vitórias e uma derrota em clássicos. A preparação para o jogo de ontem, pela rivalidade, pela qualidade do time do Flamengo, ela foi diferente? A semana do Vasco, ela foi diferente porque era um jogo contra o Flamengo? Na verdade, a preparação foi a mesma. Nosso grupo é um grupo muito bom, um grupo muito profissional, e a gente sempre procura encarar o próximo jogo como o jogo mais difícil, o jogo mais importante. É claro que, como eu falei, é um clássico com a grandeza que é um Vasco e Flamengo. Sempre existe uma motivação a mais, mas a preparação foi feita da mesma forma feita da mesma forma para todos os jogos, porque a nossa mentalidade é de que sempre o próximo jogo é o mais importante. Ô, Léo, e conta pra mim um pouco, assim, quando o seu nome foi anunciado no Vasco, acho que muita gente, como eu, foi pra internet pesquisar sobre a sua carreira, a sua passagem, né? Porque você construiu a sua carreira na Europa e acho que você mesmo sabe, né? Foi pouco falado aqui no Brasil, né? Como é que foi o seu contato com o Vasco, assim? Porque você imagino, tem esse conhecimento, né? Você não era um jogador muito falado, muito comentado. Quando o seu nome foi anunciado, acho que muita gente foi procurar na internet. Como é que foi a negociação e a sua história na Europa até chegar ao Vasco? Então, eu fiz a minha base no Grêmio e subi ao profissional em 2014. Fiquei até 2018, mais ou menos, metade de 2018 por ali, no Grêmio. Foi quando eu saí para Portugal e depois eu tive um período na França. E quando surgiu o interesse do Vasco, conversa com o Paulo Brax, desde o princípio, a primeira conversa que eu tive com ele, que foi apresentado o projeto de reconstrução do clube, me brilhou muito os olhos e dali para frente fizemos todos os esforços possíveis e necessários para que a negociação pudesse se concretizar e eu pudesse estar aqui hoje. Aline? Fala, Léo, tudo bem? Parabéns pela atuação de ontem, bem demais. A gente consegue perceber uma evolução desse sistema defensivo do Vasco, né? Acho que tem 3 partidas que não toma gol. Queria que você falasse pra gente como que é o dia a dia com o treinador, com o Barbieri, mas também a comissão técnica para ter essa evolução bem nítida desse sistema defensivo, dessa linha de 4, com os laterais e os zagueiros e, obviamente, com a participação de vocês, goleiros. É um trabalho feito em conjunto, né? A gente sabe que o calendário brasileiro, às vezes, a gente não tem tanto tempo para treinar. Muitas vezes é uma conversa, é um treino mais tático, mais parado, mas que eu acredito que o comprometimento de todos influencia muito positivamente nesse crescimento, sabe? Todos os trabalhos, assim, a gente procura aproveitar ao máximo e a gente tem trabalhado bastante as
as situações de construção de jogo, tanto ofensivas e situações também defensivas, que a gente precisa organizar os posicionamentos. Lino? Ô, Léo, boa tarde, cara. Você está falando que o Paulo Brax apresentou para você o que era o Vasco de agora, o que era a SAF, e eu fiquei curioso para saber dos argumentos que ele usou para te convencer, que teus olhos brilharam quando você falou assim, pô, ele me falou coisas que me convenceram. Que coisas são essas? Quais são os detalhes dessa conversa, por favor? Então, na verdade, a primeira conversa que eu tive com o Paulo, ele foi muito franco comigo, me explicou todo o projeto, os planos que o Vasco tem de crescimento, de reconstrução, e eu acho que brilharia os olhos de qualquer jogador.